Meditação sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versos 35 ao 36. Jesus ia curando e ensinando por onde andava. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, companheiros diários de vida devocional. Muito obrigado por me receber mais uma vez em seu momento de devocional diário, que você tem praticado aqui junto com a Bíblia JFA. Quero convidá-los a pensarmos juntos na grande compaixão de Jesus, o bom pastor. O versículo que nós separamos do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nos versos 35 ao 36, narra um pedaço da história de Jesus e a maneira como ele ia por toda a parte fazendo o bem. Nesse mesmo contexto, Jesus fala da seara e dos trabalhadores, da falta de trabalhadores, dos desafios da seara, que são enormes desde os tempos de Cristo, porque na verdade, como Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nesse contexto, Jesus instrui que nós devemos orar para que o Senhor da seara, que é o nosso Deus, envie trabalhadores para a sua obra, para a grande seara, para a colheita. Em seguida a esse texto, Jesus escolhe os 12 apóstolos, mais ou menos como se ele estivesse mapeando os desafios, observando as dificuldades, entendendo o contexto e depois levantando pessoas para exercerem a sua obra, para darem conta do recado. Jesus, enquanto percorria cidades, povoados, aldeias, ele ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de enfermidade, doenças. E vendo ele as multidões, se compadeceu delas. Interessante que quando Jesus fala de multidões e fala de pregar nas sinagogas, ele está ampliando o leque para os judeus, para os gentios, as multidões fora das sinagogas, porque Jesus via todos na mesma ótica, sem acepção e na mesma condição, como ovelhas desgarradas, aflitas, exaustas, doentes, que não tinham um pastor. E Jesus, como o bom pastor, na sua ótica, ele olha para os seus discípulos e diz a eles que, na verdade, a seara é grande e eram poucos os trabalhadores. E esse era o coração de Jesus. Os desafios do trabalho, os desafios da grande seara, a expansão dela. Jesus expressa o seu olhar nesse texto, na ótica dele, que tinha compaixão das multidões. E isso, como eu já disse, incluía os judeus, não somente os judeus, mas também os gentios. Ele mostra, além da dimensão da seara, a situação espiritual, o panorama das ovelhas, dos homens, das mulheres, que eram como ovelhas desgarradas, exaustas, aflitas, sem um pastor. Jesus destaca a abundância de trabalho e a escassez dos trabalhadores. Esse era o coração do Mestre, que, além de fazer o bem, se preocupava com aqueles que estavam no seu entorno. Jesus se compadeceu das ovelhas. Ele, que se movendo em íntima compaixão, entendia a aflição de espírito, de alma, e a exaustão, o cansaço que esse mundo, a falta de um pastor que guie, que proteja, que oriente, causava nas ovelhas dele. Então ele se dirige aos seus discípulos e fala desse grande desafio e instrui acerca da oração. Rogai para que o Senhor da seara envie obreiros. Esse era o coração de Jesus, o coração do bom pastor. Esse texto deixa claro, ele mostra
com muita firmeza, com muita propriedade, a grande compaixão com que Jesus se movia. Qual era a motivação dele? Que não andava operando sinais, prodígios, maravilhas. Os textos anteriores relatam a cura de um mudo endemoninhado, a cura de 2 cegos. O texto também vai trazer a ressurreição da filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Quando Jesus atende o chefe, o centurião, fala ainda da cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus trata a questão do jejum, ele come com os pecadores. Era o começo do seu ministério. Um pouco antes ainda, logo depois do Sermão do Monte, trata da cura de um leproso, da cura, como eu mencionei, do criado de um centurião, da sogra de Pedro e muitas outras curas. Jesus acalma uma tempestade, ele cura 2 endemoniados em Gadar. Veja que o coração de Jesus não estava só em demonstrar o seu poder, em manifestar a glória. O coração dele estava atento às multidões exaustas, aflitas, distantes, desgarradas. Esse era o coração do bom pastor. Coração que precisa inspirar a mim e a você a continuar operando a grande comissão de Jesus, a continuar o trabalho dele. Esse texto também é um grande apelo para que haja mais trabalhadores e que esse desafio vai ser respondido mediante as nossas orações, porque Jesus instruiu a forma de resolver esse déficit de mão de obra é rogando ao Senhor que envie trabalhadores, dado o tamanho da seara que não mudou. Ainda hoje nós temos povos não alcançados, povos não engajados, povos não acompanhados, nações, línguas, regiões inteiras, onde não há Bíblia traduzida para aquelas línguas, não há porções, não há escrituras de qualidade. Uma grande parcela, uma parcela importante da população mundial ainda não teve acesso ao Evangelho, à história de Cristo. Impressionante que nós gastamos muito tempo e muita energia com os nossos próprios interesses e operando talvez sinais, prodígios e maravilhas para fazer crescer os nossos ministérios, a nossa força, o nosso alcance. Quando Jesus fazia essas coisas, mas com a motivação e o coração naqueles que estavam perdidos e desgarrados. Esse era o coração do Mestre. Essa era a ótica dele acerca da seara. E eu quero convidá-los a buscarem de Deus mais engajamento, mais pessoas, mais obreiros, mais lideranças, mais ministros, mais ministérios, mais ferramentas, mais dons, talentos, para o alcance das multidões, mas também que você possa se mover com a mesma compaixão com que se moveu o bom pastor, o nosso Mestre Jesus, que enquanto percorria cidades, povoados, enquanto ensinava e pregava o Evangelho do Reino e curava as doenças, as enfermidades, ele tinha um olhar de compaixão e misericórdia para com as multidões. Deus te abençoe. Até a próxima meditação.